Olá, bem-vindos. Nessa aula nós vamos abordar a equação de Bellman, uma equação que trata das ações, recompensas, e eu vou mostrar para vocês de uma forma mais simples o porquê disso e até o porquê do fator gama, aquele que nós falamos na última aula, o fator de desconto. Então, o que é a equação de Bellman? Esse aí é o Richard Ernest Bellman, o idealizador dessa equação. São conceitos de programação dinâmica, foi criado em 1953. Então, dentro dos conceitos que a gente já trabalhou um pouco, nós temos o S, o state, o estado em que o agente está, o action, a ação, por exemplo, ir para cima, para baixo, qual é a ação que vai ser feita naquele determinado momento. Nós temos a recompensa, reward, pode ser, por exemplo, mais um, pode ser uma recompensa negativa por uma ação que eu não desejo que o sistema faça. E eu tenho o gama, que é o fator de desconto. Aqui nós temos um quadrinho, onde temos um robozinho, e o objetivo dele é chegar no quadrinho verde da bandeirinha, onde ele vai ter uma recompensa positiva, mais um. Entretanto, se ele cair no fogo, no vermelhinho aí, ele vai ter uma recompensa negativa, menos um. É como se fosse um jogo. Eu tenho que achar um caminho para, de uma forma mais otimizada possível, onde meu robô ele consiga obter uma recompensa, ganhar o jogo, obter a recompensa de mais um. Então, por exemplo, esse meu robozinho, ele pode ir para o lado direito, ele vai conseguir fazer uma sequência de jogadas aí até chegar no quadrinho verde, onde ele pode obter a recompensa. Também ele pode subir. Ele estava na parte de baixo, no quadrinho inferior, e ele foi para a direita, mas também ele pode simplesmente subir. Ele pode subir, pegar o caminho de cima e chegar lá de uma forma talvez até mais direta na recompensa, no menos um. E é o que ele vai fazer aqui. Então, ele vai caminhar até chegar na opção da recompensa. Observem que ele caminhou entre os quadros e não obteve nenhuma recompensa. A recompensa, nesse caso, foi só ao final. Agora, o que aconteceria? Vamos voltar aqui. O que aconteceria se o robozinho estivesse aqui, nessa posição acima? Ele poderia ir para a direita, como poderia ir para baixo. E nós poderíamos atribuir um valor, por exemplo, uma recompensa de 1 para cada um desses quadrinhos, ou seja, para chegar ao final, ele vai colhendo recompensas. Então, nesse momento, eu já tenho recompensas a cada ação. Se ele descer, ele vai ter um problema, porque nos próximos quadros não tem recompensa e ele vai ficar mais próximo do fogo. Se ele seguir o caminho pela direita, ele vai ter uma possibilidade maior de recompensa. Então, nesses cenários aqui, não é o ideal que nós precisamos trabalhar. Aqui nós temos a fórmula do Richard Bellman, é o V, nós falamos, né? Ao final de um determinado estado, é a maximização de uma recompensa que vai se dar de um estado e de uma ação, através de uma ação sobre um estado e que vai sofrer uma ação. E se soma ao fator gama, que é o desconto, mais o V da próxima ação. Então, vamos ver um pouquinho mais a fundo dessas questões. Aqui nós temos o fator gama. Gente, por que eu preciso colocar um fator de desconto? Porque senão, o meu robozinho aqui nesse caso, ele vai se perder. Ele pode ir para cima, a recompensa é 1. Ele pode ir para baixo, a recompensa é 1. Então, a gente coloca um fator de desconto de forma que as recompensas sejam crescentes até ele chegar no ponto onde nós desejamos.
Nesse caso, nós colocamos um fator de desconto 0,9, um gama igual a 0,9. Ou seja, eu vou partir do meu valor igual a 1, que é o meu valor máximo para se chegar na minha recompensa, e dali eu vou aplicando o valor gama. Então, se eu multiplicar 1 vezes 0,9, eu vou obter o valor de 0,9, que é o valor do estado anterior. Se eu pegar esse estado 0,9 e multiplicar pelo fator de desconto, eu vou obter o valor de 0,81. E assim por diante. Se eu multiplicar por 0,9, eu vou ter o valor de 0,73. Se eu multiplicar por 0,9, eu vou ter o valor de 0,66. E assim eu vou fazendo as minhas contas. 0,9, 0,81. Se eu voltar de 0,81, eu vou obter o valor de 0,73. Se eu andar para frente, eu vou multiplicar e vou obter esse mesmo valor. Então, assim, eu vou mapeando o meu ambiente, colocando as recompensas com um fator de desconto. Observem que eu tenho um valor 0,73, que é o estado que eu não desejo ir, ou seja, eu estou penalizando um pouco aqui, propiciando um desconto do ponto 0,81 para o ponto que está mais próximo do fogo, que é o 0,73. Então, se vocês observarem esse ambiente com o fator de desconto, o fator gama aplicado, vocês vão ver que se eu estiver lá naquele ponto, o 0,66, onde eu tenho uma recompensa de 0,66, o meu robozinho ele pode subir ou ele pode ir para o lado direito. São dois caminhos que ele pode perseguir. Lembrando aqui, onde eu estou próximo do fogo, no 0,73, que ele vai evitar, porque ele vai ter uma recompensa menor do que se ele subir para o 0,9 e assim chegar no valor igual a 1. Então, isso que a gente está falando é um plano. Qual é o plano? Qual é o plano que eu vou seguir? Eu mostrei para vocês aqui que nós podemos subir e virar à direita. Eu tenho as minhas recompensas crescentes, ou então eu posso ir para a direita, subir e vou chegar lá onde a minha recompensa é maior, maximizada, o valor 1. E esse é o meu plano. Observem aí, exatamente o que eu falei. Eu posso subir e virar à direita, como eu posso virar à direita e subir. Se eu estiver mais próximo do fogo, eu tenho que retornar e subir, até ficar mais próximo da bandeirinha, que é o que vai me trazer a recompensa final, o ganho do jogo. Nós temos, eu já falei um pouco sobre isso no início, mas nós temos dois tipos de busca. E aqui nós temos uma busca determinística. Olhando para esse nosso quadrinho, nós temos aqui o fogo, nós temos o ponto de ganho do jogo, mas uma busca determinística, ela indica o meu movimento. Eu tenho 100% de chance de fazer um movimento, ou seja, de subir. O meu robozinho está embaixo e a minha ação é subir e eu tenho 100% de certeza que ele vai fazer essa ação. Já uma não determinística, uma busca não determinística tem, nesse caso aqui, 3 opções, e é chamada de processo estocástico, eu falei para vocês na aula anterior, que seria uma simulação do mundo real. Nós temos o robozinho, e aí a ideia é que ele suba, mas nesse caso, numa busca estocástica, num processo estocástico, ele tem algumas probabilidades. Ele tem 80% aí nesse caso de subir, que é o movimento que nós desejamos, mas ele tem 10% de probabilidade de ir para um lado ou ir para o outro, sendo que o outro é até cair no fogo. Mas são probabilidades aonde a probabilidade que eu acho que a ação que eu acho que é mais correta tem uma probabilidade maior de ocorrer. Portanto, nessa aula nós falamos um pouquinho da equação de Bellman, falamos um pouquinho de plano, mostramos um agente interagindo com o ambiente e tentando obter o máximo de recompensa. Na próxima aula nós vamos falar sobre o MDP, o Markov Decision Process. Aí é um processo que
parte dessa fórmula de Bellman, e ele tem um pouco mais de complexidade. Obrigado pela atenção, vejo vocês na próxima aula.